do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor, do Deus excelso o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós, seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Maria, vocacionada e modelo de fé, segundo a narrativa de São Lucas. Este é o tema da nossa 5ª aula do curso de Mariologia, que nós vamos tratar a partir de 2 subtemas. O primeiro, a expressão do anjo Gabriel, cheia de graça. O segundo subtema, a expressão de Isabel, por ocasião da visitação de Maria, a sua prima. Feliz aquela que acreditou. O anjo Gabriel, ao aproximar-se de Maria, anuncia a ela o alegra-te, uma exortação já conhecida no Antigo Testamento, uma exortação que identifica Maria como a filha de Sião, conforme a profecia de Sofonias, no capítulo 3, o versículo 14, ou como Zacarias, no capítulo 9, versículo também 9. Trata-se de uma promessa no Antigo Testamento de fidelidade do Senhor para o resto fiel de Israel. Maria é, portanto, a representante perfeita deste resto fiel de Israel, a aliança do Senhor. Deste resto fiel vai surgir o Messias, aquele que vem para salvar e selar a definitiva aliança com o povo de Deus. O anjo Gabriel prossegue sua saudação, chamando Maria de cheia de graça. Ave, alegra-te, ó cheia de graça. O anjo assim a chama, porque Deus, deste modo, a conhece. Deus conhece Maria como um receptáculo de graça, como aquela que recebeu de forma perfeita a plenitude de graças que Deus quer conceder ao seu povo por ocasião da vinda do seu Filho enviado ao mundo. Sim, Maria é cheia de graça, mas é cheia de graça em um sentido passivo, porque ela é preenchida por Deus com a sua graça. O cheio de graça por excelência é Deus mesmo, porque Deus é cheio de graça em sentido ativo. Ele é quem preenche, é quem dá a graça. Ele é rico em graça, como podemos ler no livro do Êxodo, no capítulo 34, versículo 6. E que, segundo Bento XVI, é como que a identidade divina revelada no Antigo Testamento é uma comparação com aquilo que lá no Novo Testamento será a expressão de São João, quando define Deus como amor. Deus é amor. É muito importante que você retome essas citações, confira na sua Bíblia, faça as suas anotações. Jesus, o Verbo encarnado, ao mesmo tempo é fonte e destino. Se Maria é o destino da graça de Deus, se Deus é a fonte de onde promana esta graça, Jesus, o Verbo encarnado, o
Filho de Deus que assumiu a condição, a carne humana, ele é ao mesmo tempo as duas realidades. É fonte, porque é Deus, porque é o Verbo divino, o Filho de Deus, mas também ele é o destinatário desta graça, conforme o Evangelho nos revela. Ele é cheio de graça, conforme São João, no capítulo 1, o versículo 14. Ele, como Senhor da Igreja, doa a graça a todos nós. Nós, povo de Deus, que somos a Igreja, recebemos a graça de Deus por intermédio de Jesus. Ele é que nos concede a graça, ele como fonte divina da graça. Mas ele também, ao mesmo tempo, como homem, como verbo encarnado, como verdadeiro homem, além de ser verdadeiro Deus em sua pessoa divina, ele recebe também esta graça, tendo sido encarnado, diz São Lucas, no capítulo 2, versículo 52, que Jesus cresce em graça, ou seja, à medida que Jesus vai se desenvolvendo humanamente, como um ser humano, Jesus recebe ainda mais a graça de Deus para viver na plenitude, na perfeição, a vida encarnada, a vida humana. Significado, portanto, desta graça, conforme esta perspectiva lucana. A graça é o agir de Deus à destra, isto é, o agir de Deus para fora, o agir de Deus como um debruçar-se, um abaixar-se em direção à criatura humana, por Ele amada. Deus ama as criaturas humanas, Deus ama de modo esplêndido, é o Filho amado, Jesus, que é o Verbo encarnado, é o seu Filho que tomou a carne humana, ele é chamado o Filho amado. E este amor de Deus, essa complacência toda especial de Deus por seu Filho Jesus Cristo e por nós, seres humanos, nós podemos dizer que este amor é uma graça derramada na nossa vida. Portanto, a graça é o agir de Deus que se debruça sobre a criatura humana. É o agir de Deus para fora de si mesmo. Deus que sai de si em direção ao ser humano. Mas esta realidade é um reflexo de uma realidade adentra, de uma realidade interior em Deus mesmo, que é o amor. O amor é a realidade, é o agir de Deus adentra, para dentro, na vida intratrinitária. Deus, dentro da relação das três pessoas, é amor. A relação do Pai com o Filho e o Espírito Santo é uma relação de amor. E esta relação das três pessoas, esta relação de amor, um amor sem medidas, um amor eterno, este amor transborda sobre a criação, transborda sobre a realidade humana e transborda na forma de graça, na forma de dom, na forma de gratuidade deste amor que vem a nós sem ter sido provocado por nós, sem ter sido conquistado por alguma bondade, mas porque simplesmente Deus nos ama desde sempre. Desde sempre Deus nos ama. E este amor que transborda de si para fora, nós conhecemos, nós podemos chamar de graça. É, portanto, o significado de acordo com esta perspectiva que nós agora estamos estudando. O amor de Deus intratrinitário é a fonte de sua missão, é a fonte, é o impulso para se debruçar sobre o homem e para conceder todo tipo de plenitude que o ser humano precisa para poder corresponder a Deus, para poder dialogar com Deus, para poder estabelecer com Deus uma relação de amizade como uma realidade sempre querida por Deus. O anjo Gabriel ainda diz a Maria:
além de a chamar de cheia de graça, revelando, portanto, o modo como Deus conhece Maria, o nome, digamos assim, numa comparação, o nome com o qual Deus chama Maria, como a gente diria humanamente, uma espécie de apelido que Deus chama Maria, cheia de graça. O anjo ainda diz a Maria: encontraste graça, que significa que Maria foi agraciada por Deus, ela foi plenamente favorecida. Vamos usar aqui um neologismo: ela foi misericordiada, ou seja, ela alcançou uma plenitude de misericórdia da parte de Deus, que a preservou, que a curou de toda a mácula que poderia vir a ter, não é, como ser humano, porque todos nós recebemos como uma herança o pecado original, mas Maria não conheceu o pecado. Maria foi preservada deste pecado porque ela foi agraciada por Deus completamente. Maria, consequentemente, por ter sido favorecida, agraciada por Deus, ela se tornou graciosa. É a toda bela, na expressão latina, tota pulcra. Maria é assim conhecida, como está lá no Antigo Testamento, aquela expressão tão bonita que podemos encontrar no Cântico dos Cânticos. Você pode conferir na sua Bíblia, livro Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 1, onde retrata esta beleza de Maria, que estava já no Antigo Testamento anunciada, prefigurada. Maria é bela por dentro, e esta sua beleza, que procede da graça de Deus, que a preenche totalmente, é uma beleza que transborda, é uma beleza que irradia, e todo o seu ser se torna belo, agraciado e gracioso. Passamos a uma frase de São Paulo que poderia ser perfeitamente aplicada a Maria. Maria poderia dizer estas palavras que São Paulo disse de si, mas que se aplica perfeitamente a ela. O apóstolo Paulo certa vez disse: pela graça de Deus sou o que sou, conforme a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Pela graça de Deus sou o que sou. Maria é quem é. Maria é Maria pela graça de Deus, por aquilo que Deus realizou nela, por aquilo que Deus doou, por aquilo que Deus derramou de forma abundante sobre ela. E que tipo de graça Maria recebeu, sendo que outras criaturas humanas, outras pessoas humanas também foram por Deus agraciadas, mas Maria recebe uma graça totalmente particular, especial, específica para a sua vida, específica para a sua missão no plano salvífico. O tipo de graça que Maria recebe é num grau, podemos assim dizer, humanamente, num grau de qualidade elevado, que a difere das outras criaturas humanas. Acima de qualquer pessoa do Antigo Testamento e do Novo Testamento, Maria é agraciada. Nenhuma pessoa na história da salvação, nenhuma pessoa humana foi tão agraciada num grau de qualidade, num grau de plenitude quanto Maria. Por exemplo, Moisés, os profetas, tantos outros, nenhum deles foram tão agraciados na proporção que Maria foi, com uma graça especial, com a graça superabundante da parte de Deus, por ser ela escolhida para ser a mãe de Deus. Portanto, Maria recebe esta graça especial. É uma graça incontaminada, isto é, imaculada, conforme a Igreja Ocidental a definiu dogmaticamente como a Imaculada.
É o dogma que a Igreja Católica proclama. A Igreja Católica reconhece que Maria é imaculada. Nós, mais adiante, vamos estudar mais especificamente este tema. E Maria foi de tal forma agraciada por Deus, de tal forma se tornou um receptáculo da graça de Deus, que ela é a Imaculada, foi concebida sem a mancha do pecado original. É uma proclamação solene que a Igreja faz de uma realidade que se pode perceber já nas Sagradas Escrituras, testemunhadas pelos escritores sagrados. E conforme a Igreja Oriental, Maria é toda santa. É a expressão com a qual a Igreja do Oriente reconhece esta plenitude de graça que Maria recebe e que a preserva de toda mancha. Para nós, ocidentais, da Igreja, digamos, ocidental, Maria é a Imaculada, é assim chamada Imaculada. Para a Igreja Oriental, Maria é a toda santa. Mas são realidades que querem apresentar uma mesma coisa, que Maria é purificada por ação da graça de Deus, preservada e totalmente consagrada a Deus, porque Ele assim quis. A Igreja é chamada a ser conforme Maria, a ser também assim, agraciada e purificada. Jesus purificou a Igreja por intermédio da sua palavra e pelo banho batismal. São Paulo, na carta aos Efésios, melhor dizendo, conforme você pode conferir na sua Bíblia, na carta aos Efésios, o capítulo 5, o versículo 27, São Paulo vai falar desta realidade da Igreja sem ruga nem mancha, a Igreja que deve atingir a estatura de Maria. Aqui nós passamos já ao segundo tema da nossa aula, o segundo subtema da nossa aula. Maria é chamada por Isabel a feliz, aquela que acreditou. Maria é também cheia de fé, é cheia de graça, mas é cheia de fé. Para São Lucas, ela é um tipo de fé, isto é, ela é um modelo, é um protótipo de crente, de pessoa que acredita, de pessoa fiel, de pessoa que tem fé. Ela é um modelo, é o modelo mais perfeito, é o modelo inicial, é o ponto de partida de toda uma grande, numerosa família de pessoas que creem, de crentes, ou seja, daqueles que passam a ter fé em Cristo. Maria é a primeira. Deus escolhe Maria, Deus elegeu Maria, não é? Como nós podemos perceber na narrativa do Evangelho de São Lucas. Deus a escolheu e Deus dialoga com Maria, além de a escolher, dialoga com Maria. Deus tem a iniciativa de conceder a graça plena, isto é, a plenitude de graça, não é? Ao passo que Maria responde com uma fide plena, com uma fé plena. É o diálogo de Deus com Maria, um diálogo que encontra uma resposta de acordo com o desejo, com a vontade de Deus. Deus quer ser correspondido nesta relação, neste contato de amor com o ser humano, desde a criação. E Maria é a criatura humana que corresponde perfeitamente ao plano, à vontade de Deus, quando responde com uma fé plena. Deus dá a graça e Maria responde com uma fé plena. Através desta correspondência que recorda o estado primitivo, o estado original da humanidade, conforme o livro do Gênesis, porque nas primeiras páginas das Sagradas Escrituras demonstra que Deus, ao criar o ser humano, o criou para
manter uma relação de amizade com o ser humano, manter uma relação de diálogo com o ser humano. Este diálogo, esta amizade, este contato com a criatura humana foi interrompido por causa do pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado é uma separação, é uma inimizade que nós criamos entre nós e Deus. Maria não tem esta realidade. Maria não tem nela esta inimizade. Não tem pecado. Maria corresponde, dialoga plenamente, livremente, conforme o plano de Deus para o ser humano, obra de suas mãos. Revela-se, portanto, como Deus, neste diálogo de Maria, que responde perfeitamente a Deus, revela-se um modo como Deus age na história da salvação. E que modo é este? Deus age com simplicidade, Deus age com magnificência, com uma nobre beleza. Isto é, Deus não precisa de muitos artifícios para se revelar, para manifestar o seu amor por nós. É de um modo discreto, de um modo singelo, de um modo simples que Deus se comunica, que Deus se autocomunica, se auto-revela à pessoa humana. E Maria mostra isto de Deus, esta simplicidade de Deus. Ela é, por assim dizer, um retrato desta simplicidade de Deus. A assertiva plena de Maria mostra ainda mais a simplicidade no seu sentido mais profundo, pela singeleza de Maria. É muito importante a gente ter esta imagem da personalidade, do perfil de Maria. Maria é uma criatura humana singela, ou seja, simples e bela. Ela traz essas duas realidades que estão associadas de uma forma perfeita, de uma forma plena. A simplicidade, a delicadeza e praticamente o escondimento de uma criatura pequena humanamente, porque quem era Maria? Uma jovem de Nazaré, mas ao mesmo tempo que possui uma beleza extraordinária. Esta beleza, como nós vimos há pouco, esta beleza que é conferida pela graça. Agraciada e simples, Maria é singela. E esta singeleza de Maria revela como Deus age. Deus age assim conosco, com esta singeleza tão importante e que encanta, que atrai o ser humano para esta relação de amizade com Deus. Um grande acontecimento precede o grandiosíssimo momento da encarnação. Maria acreditou. Este diálogo de Isabel com Maria nos chama para olhar um detalhe que pode passar despercebido, mas é um detalhe importantíssimo. Que detalhe é este? Maria acreditou. Você pode pensar agora, mas padre, o que tem de extraordinário nisso? Eu também acredito, eu também sou uma pessoa que tenho fé, mas nós não podemos de modo nenhum nos comparar com Maria. Ela acreditou de tal forma que nenhuma pessoa humana pode se equiparar, pode alcançar a profundidade de sua fé, a profundidade de como ela crê. E este crer de Maria, este ato de fé de Maria é singular, é perfeito, conforme Lucas capítulo 1, o versículo 38. É muito importante, como nós vimos na aula anterior, que nós façamos a leitura destas passagens bíblicas com uma postura orante, com uma postura de quem está diante, não de um texto qualquer, não de um texto informativo, mas está ali diante da ação de Deus, da presença de Deus. Quando nós abrimos as Sagradas Escrituras
para ler esta página do Evangelho, da Anunciação, da visitação de Maria, nós estamos ali diante de um profundo mistério, o mistério da revelação de Deus, o mistério da encarnação de Deus, e nós devemos ler nesta perspectiva. Maria fez um ato de fé, o maior e mais decisivo da história da humanidade. A humanidade jamais vai conhecer um ato de fé extraordinário como este de Maria, porque este ato de fé permitiu que Deus se encarnasse. Sem a fé de Maria, não haveria a fecundidade da encarnação, não haveria a encarnação. Jesus não teria se encarnado em seu seio original. Foi preciso que ela acreditasse sem dúvida na fé, acreditasse na profundidade e na plenitude. Por isso ela é a fide plena, é aquela que acredita plenamente. Como é, pergunta Maria, todavia, como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? É uma pergunta de Maria que a gente pensa logo de início que seja uma dúvida. Maria duvidou, Maria estabeleceu uma dificuldade. Não, Maria não quer uma explicação como Zacarias, o pai de João Batista, no templo, quando o anjo Gabriel disse que ele seria pai de João Batista, apesar de ser de idade avançada e sua mulher ser estéril. Zacarias naquela ocasião duvidou e por isso ficou mudo. Mas Maria, ao contrário, ela quer saber, na verdade, como poderá realizar sua tarefa de acordo com a vontade de Deus, de uma forma perfeita, não é? Maria quer saber como poderá agradar ao plano de Deus, como poderá colocar em prática este plano de Deus. É este o sentido da pergunta de Maria. Trata-se, portanto, de uma disponibilidade da parte de Maria, uma disponibilidade total. Lucas, o evangelista que narra para nós este evangelho, nos faz acompanhar uma viagem extraordinária, que também muitas vezes passa despercebida. Esta viagem extraordinária é aquela realizada pelo arcanjo Gabriel, do templo da cidade real de Jerusalém, aonde o arcanjo Gabriel se encontra com Zacarias, o pai de João Batista, que duvidou. O anjo Gabriel passa da cidade real para a pequenina vila, a pequenina cidade de Nazaré da Galileia, praticamente insignificante naquele contexto da Palestina de 2000 anos atrás. Uma pequenina cidade de uma região contaminada pelo paganismo, conforme os judeus, a Galileia. Mas o anjo Gabriel fez esta viagem extraordinária da cidade, considerada a cidade da fé, a cidade onde tem a morada de Deus, que é o templo, para Nazaré, onde lá habita aquela que é a verdadeira morada de Deus, a verdadeira habitação de Deus, Maria, a cheia de graça. Esta viagem extraordinária de Gabriel mostra como Deus vai da cidade real para a marginal Nazaré da Galileia. Mas, sobretudo, é uma viagem que revela a passagem da incredulidade para a fé. A incredulidade representada por Zacarias e a fé representada por Maria, a primeira que crê. Faça-se em mim, diz Maria, segundo a tua palavra, que nos recorda três fiat, três faça-se, que nós podemos encontrar nas Sagradas Escrituras. O primeiro é o faça-se da criação, faça-se a luz. Deus realizou, Deus quis criar. É o sim de Deus, conforme o livro do Gênesis, capítulo 1, o versículo 3. É o sim de Deus. É Deus quem dá o primeiro sim. Lembra também o
o sim da redenção. Jesus, no Horto das Oliveiras, diz: faça-se a tua vontade, conforme Lucas, capítulo 22, versículo 42. Jesus também pronuncia o seu fiat, o seu sim, o seu faça-se, que trouxe a nós a redenção. Por fim, Maria, a encarnação, faça-se em mim, conforme Lucas, capítulo 1, versículo 38. É o sim da criatura humana, que responde ao sim de Deus. A fé de Maria, a primeira cristã, manifesta-se ainda de modo surpreendente à medida que ela assume com a responsabilidade de seus atos e sua vida as consequências de seu sim. Aqui anunciado por Simeão, o velho Simeão, no templo, a espada, o gládio de dor que vai traspassar a alma de Maria. Esta espada são as consequências que sua fé implica, as consequências de sua resposta positiva ao chamado de Deus. Maria assume estas consequências e ali, neste assumir as consequências de sua resposta positiva a Deus, Maria mostra a profundidade de sua fé. Que consequências Maria assumiu? As consequências da incompreensão. A incompreensão, em primeiro lugar, em um determinado momento, talvez de José, mas não especificamente de José, que logo foi comunicado da ação de Deus. A incompreensão da família, a incompreensão daqueles conterrâneos de Maria em Nazaré, ao perceber que Maria ficou grávida antes de celebrar as núpcias com José, estava prometida em casamento, mas não ainda coabitando com José, de repente ficou grávida. Para aquele contexto era algo absurdo. Não compreendiam, com certeza olhavam Maria com olhares atravessados. Maria teve que enfrentar tudo isto, por ser ela a mãe de Deus, sem que os homens percebessem esta realidade. Maria enfrentou ainda a solidão. E é muito significativa a expressão que conclui a narrativa de São Lucas para a anunciação do anjo Gabriel. Diz a narrativa que o anjo a deixou. São Lucas conclui desse modo a narrativa, retratando Maria na sua noite da fé. Naquele momento, quando o anjo se retira, quando aquela presença de Deus que envolve Maria de luz passa a ser uma presença invisível, Maria entra na noite escura, Maria entra na realidade de sua vida. E agora, como será isto? Como se desenvolverá esta realidade? Maria experimenta aquilo que cada pessoa humana também experimenta no caminho de fé, as noites escuras, os sofrimentos, não é, que cada cristão enfrenta para ser fiel ao chamado de Deus à santidade. Maria enfrenta esta realidade. Em meio à escuridão humana, Maria, em sua fé, vê a única lamparina acesa, a sua fé. A sua pertença a Deus, a sua ligação com Deus, a sua relação com Deus é a única lâmpada no meio de toda a escuridão que Maria enfrenta. Portanto, meus irmãos, Maria é a mulher da fé anunciada, mostrada por São Lucas no seu Evangelho. Teria ainda um terceiro subtema sobre a perspectiva de São Lucas, mas que nós vamos deixar para um outro momento. É a ligação Maria e o Espírito Santo, sobretudo retratada também nos Atos dos Apóstolos, que é um texto narrado por São Lucas. Mas no momento específico pretendemos estudar Maria e o Espírito Santo. E vamos retomar com certeza esta parte do Evangelho de São Lucas,
e também a parte dos Atos dos Apóstolos. Chegamos ao final da nossa aula. Espero que você confira as passagens bíblicas, faça as suas anotações e vamos prosseguindo no nosso caminho de estudo. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.